Pessoal, vamos lá então. Que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês. Estamos nós aqui mais uma vez para o nosso encontro, em continuidade ao que nós iniciamos há 15 dias atrás, tá bem? Nós estamos trabalhando com a estrutura do novo caderno e na aula anterior nós fizemos o iniciando e hoje nós vamos continuar com o desenvolvendo e o finalizando. Mas, para isso, nós vamos fazer uma retomadinha, tá bem? Então, vamos lá. Já chegou a imagem para vocês? Chegou. Natália, você quer falar com eles também, antes da gente começar? Quero sim. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. E aproveitem bastante a formação, pessoal. Tá? Pessoal, por que nós escolhemos essa frase? Nós escolhemos essa frase porque nós estamos vivendo agora momentos tensos em relação ao retorno às aulas presenciais. Então, tem muita coisa envolvida, legislação que envolve município. Então, nós não temos a resposta quem vai, quem não vai e quando vai. Bem? Mas a gente percebe uma ansiedade muito grande e um medo. Bem? O medo desse retorno, o medo de tudo que pode vir com este retorno. Então, foi por isso que nós escolhemos essa frase em especial. Eu aprendi que a coragem não é ausência de medo, mas o triunfo sobre ele. O homem corajoso não é aquele que não sente medo, mas aquele que conquista por cima do medo. Nelson Mandela. Bem? Então, que Deus nos abençoe muito nessa nova jornada e que venha, através do Espírito Santo, dar essa certeza de que vocês não estão sozinhos. Em relação aos combinados, durante a nossa TPC, nós retomamos. Nós solicitamos que, ao desejar falar, levante a mãozinha, que está aí no aplicativo de vocês. E tudo que desejar escrever, participar, se não desejar falar, use o chat, tá bem? Pedimos também que mantenham os microfones desligados. E se vocês tiverem fone de ouvido, é melhor utilizá-los, porque aí fecha o som externo, tá bem? Então, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar a sequência de atividades 2 da pauta formativa, Matemática, anos finais e ensino médio. Na verdade, nós vamos continuar trabalhando com a sequência da atividade 1. Só tem uma atividade que ela se remete à sequência 2, mas nós vamos permanecer nas atividades 1, tá bem? Estratégias investigativas, parte 2. Vamos lá. Muito bem. Segundo o que nos foi proposto na formação, vocês teriam que estar com o caderno do professor que vocês vão trabalhar, que vocês vão desenvolver. Então, para isso, vocês teriam que estar com o trabalho do sexto. Vamos supor que eu e Isabelle tenha sexto, sétimo, primeira e segunda série. Eu teria que ter esses cadernos abertos na sequência 1 em PDF, tá? Então, lá no meu Note, se eu tiver no Note, se eu tiver no computador ou no celular. Mas nós sabemos que isso é um complicador, principalmente para celular. Eu abrir uma página, fechar, voltar para o Teams, abrir. Então, o que nós fizemos? A indicação na formação era que vocês estivessem com esse material. Mas, para facilitar o desenvolvimento da nossa TPC, nós elencamos aí o endereço que vocês já estão cansados de ver em nossas formações, mas não precisam se preocupar, porque as atividades nós retiramos do caderno e elencamos no PPT. Então, vocês não precisarão ter acesso ao material, pelo menos não no desenvolvimento. Somente no final, quando nós conversarmos, mas aí a conversa é outra. Tudo bem? Pode ir, Natália. A pauta. Retomada dos objetivos da transmissão de etapa, retomada dos objetivos da transmissão de ano série, reflexões sobre as sessões, desenvolvendo e finalizando do caderno de orientações ao professor e a avaliação da TPC. Tá bem?
Bom, toda semana B, que é essa semana de formação, 9h15 vocês precisam entrar no Centro de Mídias, no canal que vocês escolheram acompanhar. E ficar lá até as 10h45. Porque quem vai sair de sala, trocar de sala, são os professores que estão lá. E dependendo do meu caso, o professor que fez a transmissão de etapa foi o mesmo que fez o 9º ano. Tá bem? Bom, então o que acontece? Pode passar, Natália. Na transmissão da etapa. Bom, nós fizemos uma comparação entre o primeiro e o segundo encontro. A transmissão de etapa é a seguinte. Se eu escolhi um ano dos anos finais, nessa transmissão de etapa, eles vão fazer uma retomada geral dos anos finais. Vão dar uma pincelada em cada coisa. Quem fez do ensino médio, vai acontecer uma pincelada de cada ano do ensino médio como um geralzão, tá bem? E hoje, nos anos finais, foi refletir sobre os aspectos dos conjuntos numéricos, o desenvolvimento e a visualização geométrica, o que envolve a geometria, tá bem? Aprofundar o estudo da equação do primeiro grau e discutir resolução de contagem. Essa transmissão de etapa, ela envolveu tanto os anos finais quanto o ensino médio nessa parte que eu falei. Agora vamos lá em relação aos anos finais. O que os anos finais, o 6º ano, preste atenção se foi isso que foi trabalhado, porque se não foi, vocês podem discordar. Em relação ao 6º ano, eles aprofundaram discussões sobre operações com números naturais e as categorias de problemas. Isso foi para o 6º. Hoje, no 7º ano, quando vocês entraram lá, aprofundar as discussões sobre a localização dos inteiros na reta numérica e a utilização de software Excel na elaboração de extratos bancários. Isso aconteceu no 7º ano. 8º ano. Identificar diferentes recursos didáticos para explorar a condição de existência dos triângulos e a soma das medidas dos seus ângulos internos. Isso era para ter sido desenvolvido no 8º ano de hoje. E no 9º ano, reconhecer frações como parte do todo e quociente, suas relações de equivalência, comparação e suas representações decimais. No 9º ano, isso foi desenvolvido porque eu estava lá, inclusive eles trabalharam com o GeoGebra. Bem, podem ir. O ensino médio. Então, o que ele pretendeu no ensino médio? A primeira série, explicações das equações polinomial do primeiro grau em problemas. Na segunda série, os diferentes registros de representação dos números racionais e suas equivalências. E na terceira série do ensino médio, representação em árvore e resolução de problemas, anagramas. Foi isso que foi trabalhado. Então, vocês fazem uma reflexão. Se não for, vocês manifestem depois pelo chat, para que nós possamos entrar em contato com lá, para que eles tenham a sua justificativa. Tá bem? Pode ir, Natália. Muito bem. Então, qual é a pauta de hoje? O que nós pretendemos hoje? Promover análises e reflexões sobre as sessões indicadas no caderno do professor para subsidiar o trabalho pedagógico, tendo em vista despertar a curiosidade e o interesse dos estudantes na realização das sequências de atividades. Bom, a análise da estrutura desse caderno Aprender Sempre, volume 3. Organização da turma, nós trabalhamos há 15 dias. Material necessário, também. Iniciando. Dentro do iniciando, nós encontramos os objetivos da aula. Lembrando que, ao introduzir a minha aula, primeiro que eu vou mexer é o objetivo. Eu vou colocá-lo na lousa e no final da aula eu vou retomar esse objetivo para ver se ele foi atendido ou não. E hoje nós vamos trabalhar com os outros 2 tópicos que envolvem esse caderno, que é o desenvolvendo e o finalizando. Lembrando sempre que o intuito dessa formação
é para que a gente desenvolva o trabalho com metodologias, porque sequências vocês acabaram de sair da aula de sequência, bem? Bom, em nossa formação, na formação que recebemos, de novo apareceu o fishbowl, que ela é uma atividade, tá? Ela é um método de metodologias ativas, em que promove um ambiente rico para discutir. Nós temos dificuldade, porque matemática nós muitas vezes não abrimos tanto espaço para essa discussão. Não faz parte do nosso hábito, não é? Mas vamos ter que mudar isso também. Incentivar a participação de todos os estudantes. Ela torna as aulas mais dinâmicas e valoriza a colaboração na construção do conhecimento. Então, essa construção ela é permeada em todo o currículo. Tudo bem, pode ir, Natália. Mudou? Mudou. Bom, então vamos relembrar. Agora eu vou lá no iniciando. Quando nós trabalhamos iniciando, entrou em questão a pergunta que o professor faz para introduzir a aula. É hábito de alguns professores, isso eu falo em relação à minha prática anterior, chegávamos, conversávamos um pouco com os alunos, aí já fazíamos uma introdução do conteúdo, se fosse o caso num resumo, de um resumo de conteúdos anteriores, nós íamos no canto da lousa, explicaríamos ali, pessoal, vamos retomar isso aqui, vamos fazer um esboço disso aqui que nós já vimos, que nós já conversamos. Muito bem. Isso era o que a maioria de nós fazíamos. Bom, agora o material propõe uma nova metodologia, tá? Para que eu possa descobrir o que os meus alunos sabem e o que eles não sabem. Então, vamos lá. Ao iniciar a minha aula no iniciando, ele até já traz alguns questionamentos ali, o que você pode perguntar. Mas, muitas vezes, esse questionamento ele é muito pouco para eu realmente chegar a descobrir o que o meu aluno sabe, tá? Então, o que eu preciso ter com esses questionamentos? Para que serve o questionamento no iniciando? Para motivar o estudante. Primeira coisa, um jeito de despertar ele, chamar ele para a minha aula. Ter um feedback sobre aprendizagens anteriores. É a sondagem inicial, para eu ver o que ele sabe. Provocar a realização de ações. Provocar efeitos positivos na participação. Promover uma atitude intelectual menos passiva, ou seja, eu falo tudo que eu tenho que falar primeiro, depois vocês vão fazer os exercícios. Detectar dificuldades de aprendizagem, avaliar a quantidade e a qualidade do conhecimento, centrar a atenção dos estudantes e orientar na sistematização da informação. Apesar dessa pergunta estar aqui como relembrando no iniciando, essas perguntas, essa relevância, essas questões que levam em consideração a relevância das perguntas, essas questões não permeiam somente o iniciando. Elas também estão no desenvolvendo e também permeiam o finalizando. Tá bem? Então, ela vai desde o iniciando, que nós já tratamos no outro encontro, mas agora também essas qualidades de perguntas permanecem no desenvolvendo e no finalizando. Pode ir. Muito bem. Então, agora aqui. Era para essa atividade que nós precisaríamos do caderno do professor desses anos. Tá bem? Bom, o que nós fizemos aqui? Agora nós estamos trabalhando com desenvolvendo. Qual foi o intuito de separar essa atividade do 6º ano, do 7º ano e do 9º ano? Tudo da sequência 1, de atividade 1. Bom, o intuito é para que você, professor e professora, perceba que, apesar de serem anos diferentes, eu tenho a mesma instrução. Isso significa que esse é um tipo de atividade, uma metodologia para desenvolvimento da minha aula,
que não aparece só uma vez, que não aparece só em um ano. Ela vai permear todo o aprender sempre. Uma hora numa atividade, outra hora em outra atividade, uma hora num ano, uma hora numa série. Mas ela vai aparecer. Então, vamos ver o que elas apresentaram em comum. Tá? Entregue para os alunos o caderno de atividade do estudante impresso. Solicitem que leiam e façam, tá vendo? Ó, que leiam e realizem as atividades de 1 a 5. No 6º ano, ele pediu o quê? Que fosse feito em duplas, mantendo o distanciamento social. Então, nós vamos voltar para a sala de aula. Vamos supor que eu estou voltando agora em outubro para a minha sala de aula. Parece que é o ensino médio. Como é que eu vou trabalhar em dupla? E o distanciamento? Eu vou pôr de uma carteira ao lado da outra, uma de frente da outra, mantendo uma distância. Poucos alunos estarão na sala. Então, isso é possível, não é utopia. O que eu vou fazer quando eu tiver os 40? Quando chegar lá, a gente pensa. Mas, no momento, com o afastamento e o número de alunos por sala, é possível. Tá? Não adianta a gente trazer nada aqui que é utopia. Então, ele é possível. Na primeira semana, não. Na primeira semana, você vai trazê-los, conversar. Quando vocês perceberam que eles já conseguiram chegar de corpo e alma na escola e você, professor, os recebeu, aí nós vamos começar a desenvolver de sequência. Do contrário, com muita calma. Então, vamos ver aqui, ó. Olha só a estratégia. As duplas estão ali. Se eu tiver 12 alunos, eu tenho 6 duplas. No máximo, arrebentando 14, eu tenho 7 duplas. Então, dá para eu andar e circular para a sala. Então, vamos lá. Circule pela sala de aula, observando as estratégias de resolução e registro das duplas. Nesse sentido, observe os conhecimentos que cada um traz de sua rotina cotidiana e percurso formativo. Realize no coletivo a correção das atividades. Solicite que alguns estudantes compartilhem suas respostas. Tá, vou lá para o 7º ano. Circule pela sala de aula observando as estratégias de resolução dos estudantes. Nesse sentido, observe os conhecimentos que cada um traz de sua rotina cotidiana e percurso formativo. Realize no coletivo a correção das atividades. A próxima. Circule pela sala de aula observando as estratégias de resolução dos estudantes. Nesse sentido, observe os conhecimentos que cada um traz de sua rotina cotidiana e percurso formativo. Realize no coletivo a correção de atividades. Muito bem. É a mesma coisa. Só que como nós trabalhamos na outra aula, aqui nós não colocamos a organização da turma. Então, o 6º ano, ele voltou a dizer que era em duplas. Mas o 7º e o 9º ano não apareceu que era em duplas. Mas talvez tenha sido descrito lá na organização da turma no início da minha aula. Bem? Então, vamos partir do princípio que todos estão trabalhando em duplas. O professor vai circular pela sala. Só que tem um problema, professor e professora. Circulando pela sala, eu vou encontrar uma dupla que está indo por um caminho que eu, Isabelle, não conheço. Na verdade, para resolver essa situação, eu conhecia um caminho. Aí, de repente, um iluminado usa outro caminho e eu nunca vi. Como eu estou andando e circulando, eu vou perguntar: como você pensou para fazer esse cálculo que você está fazendo? Ou esse desenho, ou esse esboço, ou esse diagrama? O que vocês pensaram para resolver isso aqui? Quem sabe eu vou aprender com o meu aluno uma nova estratégia, um novo caminho para aquela resolução que eu não havia feito ainda. Tá, um fator. Quando você circula pela sala, você observa os saberes dos alunos. Aí eu encontrei uma dupla que está simplesmente fora da toca.
não está conseguindo, está tudo errado o pensamento, está errado o cálculo, está completamente alienado. O que eu vou fazer? Eu vou chegar para essa dupla e eu preciso, primeiro, evitar dizer o que a gente faz desesperadamente. Vocês estão por um caminho errado, mesmo que delicado. Não é? Aí eu vou olhar bem e vou pedir para que eles expliquem o que eles pensaram. O que vocês estão pensando em relação a essa resolução que vocês estão fazendo? Ah, professor, assim, assim, assim. Ah, e dependendo da resposta que você ouvir, você vai devolver uma pergunta que os faça refletir sobre o erro. Não é explicar o erro. Ah, mas eu não tenho prático para isso. Mas nós vamos adquirir. Eu vou acertar sempre? Não. Nós vamos errar um monte. Às vezes eu vou fazer uma pergunta que de quando eu for pensar eu poderia ter melhorado, feito outro. Mas nós só vamos aprender praticando. Porque é uma metodologia nova para nós. Alguns professores já fazem esse trabalho. Mas a maioria não. Então, que pergunta fazer? Porque eu não posso mais. O que nós fazíamos? Explicávamos a matéria, exercício do 1 ao 5. Tá bom. Ia, tirava dúvida. Geralmente o aluno ia para minha mesa quando ele tinha dúvida. Tá? Mas tínhamos professores que iam nas carteiras. Professora, eu não entendi isso. O que eu fazia enquanto professora? Eu explicava detalhado o que ele tinha que fazer de novo. Eu não fazia pergunta para ele refletir. Porque a gente pensa que passar toda uma explicação que eles absorveram e que já estão fazendo. E não é assim. O resultado são as notas. O resultado são as nossas provas. Não é? Então, o que eu preciso? A metodologia está posta aqui. Aí ele disse o seguinte: vou fazer no coletivo a correção da atividade. Então, eu vou lá para frente. Pessoal, então vamos lá comigo. Vamos lá, alguém aí se oferece a falar do jeito que fez, fulano? Porque às vezes o ensino médio é meio complicado. Nesse começo não vai querer falar, não. O ensino médio não gosta de ir lá para frente e de explicar. Tá bom. Mas eu andei pela sala. Eu posso falar, fulano, como vocês fizeram? Ô, professora. Então tá bom, vem aqui então. O fulano vem, se não vem, então me empresta seu caderno para eu mostrar o que vocês pensaram. Eu explico, é isso que vocês pensaram, é. Mas tem gente aqui que pensou diferente. Chegou no mesmo resultado. Eu não vou pôr na lousa quem fez errado. Eu vou pôr na lousa quem utilizou uma outra estratégia para chegar na mesma solução do meu problema. Tá bem? Então, é esse novo olhar que desperta, desde o iniciando com questões potencializadoras e agora dentro do desenvolvendo. Mas não é só isso que aparece. Não é só esse tipo de estratégia que aparece. Pode ir, Natália, pode ir. Nós vamos lá agora ver o que aconteceu no 8º ano e na 3ª série do ensino médio. Bom, na atividade do 8º ano, não é igual da 3ª série, por isso que nós até separamos os slides, tá bem? O que aconteceu na atividade do 8º ano? Olha que interessante, ele disse assim, ó, peça que coletivamente resolvam o item I da letra A. Aproveite esse momento para conceituar as características do quadrado e do triângulo no quadro, quer dizer, na lousa. Sempre corrigindo a turma quando uma característica levantada for incorreta. Busque explicar ao estudante por que tal característica não pode ser usada para a figura analisada. Ótimo! Olha aqui. Aqui eu vou ter que fazer perguntas porque eu vou ter que construir com o coletivo. Então, para que eu possa construir esse conceito em relação às características do quadrado e do triângulo, eu não vou fazer o que eu sempre fiz. Características dos polígonos. Quadrado, e começa. Triângulo.
retângulo, e vou descrevendo toda a característica. Não cabe mais. Aqui ele pede o seguinte: construa junto com o seu aluno as características do quadrado e do triângulo. Bom, para eu construir, eu tenho que fazer pergunta. Uma pergunta. Primeiro eu preciso fazer uma pergunta para o moleque lá buscar o que ele já aprendeu para ver se dá aquele acordar. Ele vai acordar para aquilo. Ah, lembrei, professora. Ah, então é isso, professora, você vai ouvir. Não, é aquilo. É aquilo. Conforme você vai ouvindo, porque você, professor, você, professora, já sabe como você quer que o seu texto fique elaborado. Ou seja, o que eu vou priorizar como primeira característica, como segunda, como terceira, como quarta. Primeiro eu vou escolher o que eu quero que os meus alunos pensem. Depois que eu escolhi, eu penso na pergunta para eles. Eu preciso direcionar a pergunta. Aí eu vou começar. Muito bem. Vamos lá. O que é um quadrado? O quadrado é isso, o quadrado é aquilo, o quadrado é aquilo. Perfeito. Então, o que nós podemos escrever que é um quadrado? Fulano falou isso. Podemos completar com aquele, completo com aquele e começo a elaborar junto com a turma as características do quadrado. A mesma coisa em relação ao triângulo. Relacionando. Aí ele pede para você, junto com a sua turma, construir essa definição antes de fazer qualquer atividade. E para a terceira série, o que ele quer que você trabalhe? Olha lá. Professor, observe que a atividade 1 é uma atividade de identificar e reconhecer. Por isso é importante perguntar aos estudantes o significado de diagrama em árvore. O que é um diagrama em árvore? Para que eu uso? Como ele pode ser? A intenção é que ele consiga identificar e reconhecer um diagrama em árvore. Articule a aula de forma a garantir a participação do aluno, a participação do número máximo de estudantes que puder envolver. Eu costumava dizer que o professor também tem que chamar para participar aquele aluno que é calado, que é aquele aluno que não quer para fazer, tá? A dupla. Quando eu vou montar uma dupla, se eu conhecer a minha sala, eu vou pôr a dupla com aquele aluno que é tímido com um aluno que tenha mais facilidade para explicar, que não tenha tanta vergonha. Porque muitas vezes esse aluno tímido, ele pode ser o carro-chefe do raciocínio e do cálculo. Enquanto que o outro pode expor tudo que foi feito. Eu sei que nós não tivemos tempo de conhecer alunos. Ficamos dentro da sala. Que tiver facilidade, você professor e você professor vão descobrir quando começarem a desenvolver essas metodologias. E eu digo uma coisa: não tenha medo de errar. Eu fiz errado, você fez. E agora? Agora na outra aula você vai arrumar. Você vai fazer de um outro jeito. Porque só faz errado quem tenta fazer alguma coisa. Não tenta, quem faz. Se eu erro, eu não errei porque eu quis. Com a intenção de fazer o certo, às vezes eu faço o errado. Que vai fazer eu refletir, que vai fazer eu retomar e aperfeiçoar as minhas habilidades em relação a esses questionamentos. Porque para nós também vai ser um aprendizado. Bem? Porque, como eu disse, para nós seria mais fácil passar a matéria na lousa, dar exercício e fazer correção. Recuperação da recuperação, da recuperação do trabalho da recuperação. Mas agora, depois de toda essa mudança que teve com a educação, esses alunos, nós temos uma minoria interagindo, tá? Mas eles vão vir com uma nova maneira de pensar. Então, eles vão precisar participar, tá bem? Em cima disso tudo que eu falei, vocês agora vão entrar lá no Mentimeter, bem? E eu vou disponibilizar aqui para vocês
Vocês vão entrar no Mentimeter e vão responder a essa pergunta. Então, pera lá. Deixa eu voltar aqui. Desculpa aí, porque a avó aqui é um pouquinho atrapalhada. Eu disponibilizei aí o Mentimeter para quem não conseguir, tá bem? Vocês vão entrar e vão responder somente sim ou não. Explicar aos estudantes a atividade a ser feita. Ou solicitar que a façam individualmente ou em grupo. É suficiente para os engajar na resolução pretendida? Podem responder lá no Mente, sim ou não. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entrar? Sim. Chegou a tela do Mente aí para vocês, Isa? Chegou. Tá. Pessoal, vamos participando. Ótimo. Vamos lá. Nós vamos esperar mais 2 minutinhos, tá bem? Alguém está com dificuldade de entrar no Mentimeter? Quantos nós temos online, Isa? Quantos professores? Hum. 81. 81 professores. Olha, temos 21 respondendo. Se tiver com dificuldade, nos informe. No chat a CCL diz que sim, a Franciele diz que não. Tá bem? O Hélio diz que não. Vamos lá, pessoal? Ah, sim. A CCL diz que não. O sim é que ela tinha conseguido entrar no Mentimeter. Não para a resposta. Isso. Nós precisamos que vocês respondam, tá? Rosângela não, Wellington não. Ivete, eu enviei no seu WhatsApp. Tá? O endereço. Mas pode responder por aqui mesmo também no chat. A Ana Paula não. Então vamos lá, pessoal. Nós gostaríamos agora de que pelo menos um professor, tá? Que disse sim, que justificasse a sua resposta, se for possível, tá?
De maneira simples. Então, pelo menos um professor que disse sim, que explicasse o porquê do seu sim. Tá? E o mesmo para o professor que disse não. Posso falar? Quem está falando? Aqui é o Ricardo Cabeludo. Pode, Ricardo, fique à vontade. Eu creio que sim, que ajuda no engajamento. Porque na explicação a gente não destrava a falar direto para esperar que os alunos sejam passivos só escutando. Tem que debater, trocar ideia com eles. Fulano, o que eu disse mesmo? Ô, Beltrano, você concorda? Essas coisas. E daí, a individualidade, ela anda pareada com um grupo. Daí eles vão se inteirando. Para não falar essa história que estão na fase do copia e cola, né? Agora, aulas virtuais, estão respondendo coisas tudo igual, né? Eu acho que sim, ajuda no engajamento por este motivo. Certo, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Alguém não concorda? Quem disse não? Alguém pode se manifestar? Posso falar? Quem está falando? CCL. Claro, CCL. Então, pela pergunta ali tá assim, se é suficiente para engajar os alunos, né? Então, assim, eu coloquei que não, porque eu acho que se a gente só explicar ou solicitar que eles façam individualmente, não vai estar levando a pensar, né? E o que seria necessário para ele pensar? Ele ir construindo esse conhecimento, né? E como o professor pode fazê-lo construir o conhecimento? Motivando, dando objetivo, mostrando onde ele vai usar, de que forma ele pode estimular ele. Usando as perguntas corretas, né? Direcionamento e perguntas. Isso. Pode falar, CCL. Eu acho que é aí que começa a entrar a parte das perguntas, né? Os questionamentos que você falou aí anteriormente. Exato. Perfeito, muito obrigada, é isso mesmo. Então, olha, quando você falou assim, Ricardo, quando nós começamos a explicar aos estudantes as atividades, você interagiu, você não só explicou a atividade, você perguntou para o fulano, para o ciclano, o que falou, o que não falou. Então, você teve uma construção introdutória para aquela resolução de exercício. Porque o que nós estamos falando assim, ó, eu vou explicar para o estudante a atividade, eu mando fazer em grupo, e eles vão começar a desenvolver a atividade em grupo. Mas aí pergunta se só isso basta. É isso que quer saber. Então, como nós falamos anteriormente, e a CCL completou aqui junto com o Júlio, quando os meninos, eu fiz toda essa introdução, perfeito, vamos fazer um grupo, nós vamos fazer em duplo ou trio, agora vocês vão resolver os problemas, tá? Eles começam a discutir, a resolver. E o professor, ao caminhar pela sala, porque cada grupo vai ter um problema. Cada grupo, porque eles falam assim, ó, nós pedimos o trabalho em grupo, eles começaram a fazer, professor, vem cá, professor, vem cá, professor, assim, porque cada grupo tinha um problema e uma dificuldade para ser resolvida. Então, você circulando pela sala, aí o que nós fazíamos? Nós íamos lá e explicávamos de novo o que nós tínhamos explicado anteriormente. Ou talvez só da parte que ele não tinha entendido. Agora, ele disse o seguinte, para que o moleque precisa construir esse conhecimento, a hora que o moleque lá, que você está andando nos grupos, ele te perguntar, o menino te perguntar, o adolescente ou o jovem te perguntar, ô, professora, essa parte aqui eu não entendi. Aí é você perguntar, o que você não entendeu? Eu não entendi o que é para fazer, então leia. Tá, e agora? Disso que você leu, o que você entendeu? Aí você vai ver se ele não entendeu o que ele leu, se era falta de leitura, ou se é algum conteúdo que você já viu lá atrás. Em relação a isso, na outra aula, o que nós falamos?
Eu jogo para ele pensar. Eu jogo para ele buscar na memória, porque ele tem que ver o seguinte, a memória é para ser usada. Aquilo que você já explicou precisa de estar lá de uma tal forma. Se eu, Isabelle, só ouvir numa palestra, eu te garanto que em 3 dias ficou bem pouco dela. Bem pouco. E olha que a minha faixa etária é avançada e eu tento me concentrar. Agora, se você questionou, ele foi. Da aula passada, professor, se você já construiu o conteúdo com ele. Não, lá você falou aquilo. Nem que ele pense o mais importante. E disso, o que você acha que tem de relação com isso que nós estamos trabalhando agora? Por isso que é um aprendizado. Eu fazer pergunta para o aluno pensar é um aprendizado, porque eu, enquanto professora, enquanto formação que eu tive, sempre foi, tá com dúvida? Eu vou lá e explico de novo. Se for 10 vezes, 20 vezes, eu vou explicar de novo. Esse, fazer o aluno construir através de perguntas, é muito difícil para nós, que já temos uma história construída em relação a ensinar. Mas nós vamos começar um novo aprendizado com as oportunidades que aparecerem. CCL? É isso mesmo, igual você foi falando, né? Eu fui falando, você foi perguntando e eu fui respondendo, né? Exatamente. Porque era fácil de eu responder. Fica na ponta da língua para a gente já querer responder o certo. Para querer falar o certo. Fica na ponta da língua. Certo? Mas, porque eu não tenho assim, ó. Eis aqui uma lista de perguntas que vai potencializar a sua aula. Eu vou fazer 100 perguntas para deixar você, professor, já ali pronto. Aí eu vou andar o quê? Com esse manual na mão? A hora que o moleque pergunta, eu vou lá e vou procurar qual pergunta que eu vou fazer para ele que é mais pertinente. Não dá. Depende do que o menino vai falar para você ali na hora. Depende do que a menina vai perguntar para você na hora. Em cima do que ela te perguntar, eu preciso ver. Às vezes não vai vir pergunta nenhuma, então eu já vou explicar. É melhor eu garantir aquilo que eu já tenho. Mas, aos poucos, eu vou começar a fazer questionamentos. Você me falou uma coisa, eu te pergunto outra. Você me falou uma coisa, eu te pergunto outra. E com isso você vai construindo o seu raciocínio em cima das perguntas que eu te faço. Desde que ele tenha algo para te fazer. Mais alguém tem alguma dúvida? Natália, passo a palavra, bem. Obrigada, Iris. Bom, pessoal, então vamos continuar, né? Ali na atividade, a maioria de vocês respondeu que não é suficiente explicar ou solicitar que os alunos façam as atividades, né? Só isso não é o suficiente para engajá-los. Então, o que é suficiente? São as formulações das questões, né? Das boas perguntas, que é o que faz e o que leva o aluno a pensar. Bom, então lá na seção Desenvolvendo, ela se divide em 2 momentos em relação a essas perguntas. São as perguntas para instigar e são as perguntas para fazer pensar. Como são as perguntas para instigar, né? Para que elas servem? Ela é o inicial. É por elas que eu busco engajar os meus estudantes nas atividades. Então, através das questões, eu vou despertando a sua curiosidade e mobilizando que os alunos investiguem as respostas, né? Busquem a solução. E para fazer pensar, que são aquelas perguntas que durante a investigação ali que o aluno está buscando, desenvolvendo, né? Façam com que ele atue com uma postura de fazer matemática. Ou seja, ele vai pensar sobre a pergunta do professor e a partir disso ele vai começar a fazer a matemática, né? Bom, esses tipos de perguntas para instigar e para fazer pensar, elas se caracterizam em 3 tipos. São elas as perguntas estruturadoras, as perguntas abertas e as perguntas de verificação. Bom, então o que são as perguntas estruturadoras?
são as constituídas de uma sequência. Elas permitem mobilizar o conhecimento do estudante. E, através delas, possibilita a realização de novas ligações. Então, elas são do tipo assim, olha. Alguém respondeu de outro modo? Quem obteve a mesma resposta, mas explica de maneira diferente? O que acham do que fulano disse? Bom, então elas são perguntas, né? Constituídas de sequência e que buscam novas ligações. Vai formando a construção aí do conhecimento do meu aluno, do pensamento. Depois eu tenho as abertas. E como são as abertas? São aquelas que sugerem aos estudantes novas áreas de exploração. Então, elas incentivam o aluno a investigar. E como elas são? O que pode acontecer se e se fosse tal? E no caso contrário? E também temos a de verificação. E o que as perguntas de verificação buscam? Despertar no estudante. Então, vamos lá. Elas visam encorajar os estudantes a refletirem mais sobre uma afirmação. Elas são do tipo assim, olha, por que pensou assim? Como chegou a essa conclusão? Quem pode dar mais explicações sobre as respostas de fulano? Então, a gente chega à conclusão de que as perguntas abertas, elas são para introduzir, né? Para instigar, para levar o meu aluno a investigar e buscar novas áreas de exploração. As estruturadoras, elas fazem com que o meu aluno comecem a construir o pensamento e organizá-los, né, de maneira a enxergar o que está sendo desenvolvido ali no momento da aula, certo? E as de verificação são para verificar se o que ele fez está certo ou errado. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, vamos lá. Agora eu proponho uma atividade. Alguém gostaria de perguntar algo sobre essas características das perguntas antes da gente continuar? Não? Então vamos lá. Aqui nós trouxemos uma atividade do 7º ano, aulas 1 e 2, e nessa atividade, que é lá da página 3 e 4 no caderno do aluno, tem um texto. Então, leia o texto, Gelli, Menes, Jacob e Leles, contam como o número negativo surgiu. Então, lá no caderno do aluno, esse texto está bem explicadinho e lá eles estão contando como os números negativos surgiram. Bem, finaliza-se o texto com a explicação. Agora que você conhece um pouco da história do surgimento dos números inteiros, responda. E aí eles fazem algumas perguntas. Dentre elas, temos essas duas. Você já ouviu falar em números menores que zero? Quais? Em sua opinião, os números inteiros, positivos e negativos, estão presentes no seu cotidiano? Onde? Em quais situações? Então, vocês vejam que essas duas perguntas, elas são referentes ao conteúdo que está sendo trabalhado, ao objeto de conhecimento, certo? Porém, elas também servem para instigar o meu aluno a pensar, correto? Mas aí eu pergunto para vocês, essas duas perguntas, elas podem ser caracterizadas como perguntas estruturadoras, como perguntas abertas ou como perguntas de verificação? Então, vocês vão nos responder isso lá no chat. E eu vou dar 2 minutinhos, 3 minutinhos para vocês fazerem essa atividade. E aí, a Isa vai passando para mim, tá, Isa? E a gente vai voltar à discussão depois. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Andresa, verificação. Sim, tudo bem. Então, ok. Verificação, a Ellen. Reginaldo, verificação. Estruturador, o Jonas.
Pessoal, eu vou ler somente a resposta sem ler o nome, tá? Para que ninguém fique inimigo aí, não. Estruturadora, aberta, verificação, aberta, verificação, verificação. A primeira é estruturadora e a segunda de verificação. Estruturadora, estruturadora, verificação, 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 aberta, verificação, aberta, vê o tempo aí, tá, Natália? Tá. Eu acho que a gente já pode começar a discutir um pouquinho sobre o assunto. Então, vamos lá. Surgiram várias de verificação, surgiram também estruturadoras, surgiram abertas, e aí eu peço para que vocês reflitam, principalmente aquele que colocou verificação. Olha lá, a de verificação permite que o aluno reflita mais sobre a afirmação. Nessas duas perguntas, você já ouviu falar em números menores do que zero? Eu estou verificando se o que o meu aluno fez está certo ou não? Esse tipo de pergunta está proporcionando para que o meu aluno avalie se o que ele fez está certo ou não? Ou ela está fazendo uma sondagem inicial, levando o meu aluno a pensar, a explorar, a investigar. Olha, você já ouviu falar em números menores que zero? Ele não tem que pensar? Sim, já ouvi falar, mas aonde? Onde que eu já vi números menores que zero? Onde que eles se apresentam? De que maneira? Né? Então, será que de verificação? Olha lá, em sua opinião, os números inteiros positivos e negativos estão presentes no seu cotidiano? Onde? Em quais situações? De novo, ele está investigando, não tá? Ele está levando o meu aluno a pensar aonde que eles já viram os números inteiros, aonde que eles se apresentam, de que maneira. De repente, meu aluno vai pensar assim, nossa, no extrato bancário da minha mãe, eu já vi número negativo lá, tem valor negativo naquele extrato, ou então na temperatura, né, expressa de alguma forma. Então, vamos pensar um pouquinho. Vários falaram sobre verificação, mas as perguntas de verificação, elas fazem também o meu aluno pensar, mas não é para saber se eles fizeram da forma correta ou não. Eu estou me fazendo ser compreendida, pessoal? Vocês estão entendendo? Se quiserem colocar a posição de vocês, de repente, se colocar, fiquem à vontade. O momento é para isso mesmo. Tá bem claro, Natália. Tá? Porque assim, olha, não estou dizendo que vocês estão errados, mas eu queria que vocês pensassem um pouquinho, né? Estruturadoras são aquelas perguntas que vão fazer com que o meu aluno pense sobre o que está sendo trabalhado, aqui no caso, o número negativo. E a partir dessas perguntas, ele vai começar a formar, então, os conceitos. Tudo bem? A partir dessas duas perguntas, reflitam novamente diante do que eu disse. Você já ouviu falar em números menores do que zero? Será que eu estou trabalhando com perguntas, são perguntas estruturadoras? Ou estão mais voltadas para a pergunta aberta, onde eu estou levando o meu aluno a investigar, a pensar aonde que eles já viram números negativos, de que maneira eles se expressam, em qual momento, sondando a forma, se eles já aprenderam, se eles já viram, o que eles conhecem sobre o conteúdo, sobre o objeto de conhecimento. Tá? Então, assim, diante dessas duas questões que se apresentam nessa atividade, mesmo que elas são referentes ao texto, e nada impede que, a partir dessas, eu formule questões que instiguem também o meu aluno a pensar, e que não sejam necessariamente essas,
né? E que sejam de forma aberta, para que ele reflita e para que ele explore aonde eu já vi os números negativos, como que eles se apresentam e buscar o conhecimento. E aí, depois, a partir disso, eu vou começar com as perguntas estruturadoras, né? Para levar o meu aluno, então, a organizar o que ele encontrou, o que ele pensou. Tudo bem? Ótimo. Posso continuar? Tem alguma colocação no chat, Isa? Não, bem, já acabou. Bom, partindo do que nós discutimos sobre a estruturadora aberta de verificação, eu levo vocês a pensarem mais uma vez. Qual pergunta dessas 3 que vocês estão vendo aí pode ser tomada como pergunta aberta para instigar a busca na atividade apresentada? Então, eu tenho 3 perguntas. Como marcamos os pontos perdidos em um jogo? Explique. Segunda, o sinal de menos é usado somente para subtração? Justifique sua resposta. Terceira, é possível calcular 3 menos 7? Se não, justifique. Se sim, mostre como. Então, essas 3 perguntas, qual delas que pode ser tomada como pergunta aberta? Aquela pergunta que serve para instigar o pensamento do meu aluno, para levá-lo a pensar sobre os números negativos. Vocês vão colocar no chat apenas o número, tá, pessoal? Ou é número 1, número 2, número 3. Podem responder pra gente. Olha, 2 minutinhos, tá? 11h51 a gente volta. 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2. Prontinho, gente. O tempo 11h51. Vamos voltar aqui, então. Pessoal, muito bem, muito obrigada. Muito legal ver que vocês, assim, parece que estão realmente entendendo o que eu estou tentando trazer para vocês. Então, vocês responderam 2, 3. Eu não vi muito resposta 1, né, Isa? Não teve nenhuma. Ah, então. Então, vamos começar por ela. Realmente, olha, como marcamos os pontos perdidos em um jogo? Quando eu faço esse tipo de pergunta aberta ao meu aluno, nem sempre, ou ele não precisa representar esses pontos perdidos com números negativos, concorda? Existem outras formas, não é mesmo? Ele pode colocar uma tabela e escrever pontos perdidos, né, ou pontos ganhos e simplesmente ir marcando a quantidade de pontos perdidos. Ou então com pauzinhos, né, vai marcando quanto eles estão perdendo, quanto estão ganhando, enfim. Ele não precisa realmente utilizar o número negativo. Então, essa pergunta, ela não nos ajudaria muito a instigar o meu aluno a pensar, certo? Depois eu vou lá na 3, olha lá. É possível calcular 3 menos 7? Vamos pensar assim, olha, vamos lá na sala, que a gente está dando aula, e aí eu pergunto assim para o aluno, é possível calcular 3 menos 7? Ele pode me responder, não, professora. Aí eu vou perguntar assim, mas por quê? Porque de 3 não dá para tirar 7. E isso não fez com que ele refletisse sobre nada, fez? Ou sim. E aí, se ele já tem algum conceito formado sobre isso, ele vai mostrar para mim, mas isso já é algo que ele tem dentro dele, não levou ele a construir a partir da pergunta, né? Ou ele já sabia, e ele demonstrou. Agora, olha só na 2.
O sinal de menos é usado somente para subtração? Justifique sua resposta. Quando eu pergunto isso ao meu aluno, e é uma pergunta simples, isso leva o meu aluno a pensar, a refletir e lembrar que não é só no sinal de subtração que eu utilizo o sinal de menos, né? Também tem lá quando eu vou representar temperaturas mais baixas, ou como eu já disse aqui anteriormente, os extratos bancários, e isso vai fazer com que meu aluno reflita, né? Com esse tipo de pergunta, eu instigo o meu aluno a pensar e a buscar uma resposta, a explorar, a investigar, não é mesmo? Não que as outras não vão levar ele a pensar, vão levar ele a pensar sim, né? Mas a 2 é uma pergunta aberta, é uma pergunta que leva o meu aluno a investigar, né? De uma maneira simples, a relacionar o sinal de subtração com o sinal do número negativo, né? Que faz parte dos números inteiros. E com isso, eu estou trabalhando perguntas relevantes na minha aula. Tudo bem? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ou se alguém discordar, pode falar, pessoal. Levanta a mãozinha aí que a Isa me fala. Tudo bem? Posso continuar? Bom. Pode. E aí, lembra que eu falei anteriormente que na sessão desenvolvendo, ela se divide em 2 momentos. Então, eu tenho lá as atividades e as perguntas que servem para instigar e para fazer pensar. Então, eu pergunto a vocês, como perguntar para fazer pensar durante uma atividade? Para nós que somos da área de exatas, tiro por mim mesma, é muito complicado, né? Então, o que eu, professora, devo fazer no momento da minha aula para favorecer isso? Então, olha só, o professor ele precisa criar condições para que o estudante possa fazer matemática. Então, fazer matemática, como será isso, né, pessoal? Como que eu vou despertar o fazer matemática? Eu vou levar o meu aluno a observar, a analisar, a estabelecer conexões, conjecturar, identificar e expressar regularidades. Então, aqui eu estou desenvolvendo, né, o processo de pensamento algébrico. Eu vou buscar explicações, criar soluções, inventar estratégias próprias que envolvam noções, conceitos e métodos matemáticos e comunicar sua produção. Então, durante a minha aula, eu preciso criar condições para desenvolver tudo isso no aluno. E esse comunicar sua produção, ele é muito importante, porque nós, professores, precisamos aprender a ouvir o que o aluno tem a falar, independente se ele pensou certo ou errado, né? E a partir disso, então, a gente direcionar o caminho correto aí para a solução. Tudo bem? Bom, ainda na sessão desenvolvendo, a gente fala assim, olha, fazer matemática, né? Como eu li ali no slide anterior. Então, fazer matemática está ligado a certos modos de pensar, que requerem aprendizagem e seu uso com constância. É necessário para que se torne um hábito. Então, quais ações do professor promove o pensar dos estudantes, né? E desta maneira, ajudar e ensinar o aluno a fazer matemática. Então, aqui nós temos alguns hábitos. Primeiro deles, observar, detectar e descrever a descoberta feita formal e informalmente. Ou seja, eu preciso desenvolver no meu aluno o hábito de observar, de detectar, de descrever a descoberta feita formalmente ou informalmente, né? De visualizar, ou seja, possibilitar que o meu aluno traga na memória conceitos que ele já aprendeu, né? E dessa forma, contribuir para que ele consiga desenvolver as atividades. Procurar por regularidades, então também é um hábito de pensamento. Né? Lá no momento da primeira série do ensino médio, quando eu trabalho com sequências e a IPA, PG, né? Naquele momento, os nossos alunos têm tanta dificuldade, né, em encontrar o termo geral, por exemplo. Então, esse procurar por regularidades é proporcionar hábitos de pensamento que levem o aluno a desenvolver
mostrar os caminhos, né? E aí, depois disso, validar e justificar. Então, a partir do momento em que ele observa, detecta, descreve, aí ele visualiza o que ele fez, aí ele procura por regularidades de acordo com o que ele encontrou, ele vai validar para ver se o que ele fez está correto. E a partir disso, ele vai justificar. E justificar, pessoal, nem sempre é escrevendo, né? De repente, eu posso possibilitar ao meu aluno momentos em que ele justifique oralmente, falando, né, o que ele pensou. Tudo bem? Bom, e aí, ainda dentro do desenvolvendo, eu pergunto a vocês. Para fazer pensar matemática, como deve ser a pergunta? Será que ela tem que ser do tipo estruturadora? Aberta ou de verificação? Pensem um pouquinho e respondam pra gente no chat. 2 minutinhos, meio-dia a gente volta, pessoal. Tudo bem, Isa? Tudo bem. Aberta. Aberta. Aberta, aberta, aberta. Aberta, 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 estruturadora, aberta, 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 estruturadora, verificação, aberta, estruturadora. Muito bem, pessoal, o nosso tempo está corrido, então eu já vou chamar vocês aqui, tudo bem? Então, olha só, para fazer pensar matemática, eu posso considerar que as três, né? De qualquer maneira, várias perguntas levam o nosso aluno a pensar, não é isso mesmo? Mas eu chamo a atenção de vocês para pergunta aberta e estruturadora. Então, as perguntas abertas, elas levam o meu aluno a aprender a pensar, né? Porque eles vão ter que explorar, eles vão ter que investigar, discutir, não é mesmo? E depois, as perguntas estruturadoras, elas vêm para quê? Para dar uma sequência e ajudar o meu aluno a organizar os pensamentos que eles tiveram inicialmente com as perguntas abertas. Tudo bem? Então, eu trago as perguntas abertas para levar o meu aluno a pensar, a ir buscar o resultado, né? Investigar o que está sendo discutido ali. E depois eu trago as perguntas estruturadoras. Faço essas perguntas para quê? Para que os meus alunos consigam organizar o que foi discutido, né? Então, olha lá, fazer com que crie uma sequência e que através dessa sequência possibilite a realização de novas ligações. Dessa forma, eu organize, então, o que foi trabalhado através das perguntas, eu consiga fazer com que o meu aluno, como eu posso dizer de uma maneira simples, ele consiga enxergar os conceitos que estão sendo trabalhados. Tudo bem? Alguém discorda e quer complementar ou quer questionar alguma coisa? Posso falar, Natália? Pode, por favor, Isa. Quem ia falar? Juarez também. Juarez, fala bem. Ó, eu acho assim, nesse primeiro momento da recuperação, eu acho que a gente primeiro precisa identificar o que os alunos sabem, para depois passarmos para perguntas mais profundas, assim, mais, né, para eles se questionarem mais, porque a gente corre um sério risco de eles se frustrarem e não quererem participar mais, né? Não sei, minha opinião, né? Posso responder, Natália? Claro, por favor. Mais alguém?
Pessoal, então é assim, ó. Juarez, exatamente. Quando você vai introduzir um conteúdo, para sondagem, lembra lá no iniciando, eu preciso fazer perguntas para tirar do meu aluno o que o meu aluno sabe. Não é só o que vocês sabem disso ou daquilo. Fazer perguntas pontuais para saber o que o meu aluno sabe. Bom, esse momento de diagnóstico eu já fiz no iniciando. Muito bem. Agora nós entramos no desenvolvendo. Em toda a parte de desenvolver, a parte do desenvolver está relacionada à construção do conhecimento. Tá bem? Então vamos lá. Como a Natália disse, a pergunta aberta, ela desperta. Eu preciso de algo que vai despertar no meu aluno, ou que ele tem na memória, ou alguma coisa que ele tenha visto. No caso do sinal negativo, o menino que vai no boteco com o pai, lá na geladeira do boteco tem o -2 lá, professora. Tá? Então, eu preciso do aberto para quê? Para me despertar, para fazer ele a pensar sobre o que eu quero trabalhar. Tá bem? Agora, em relação à estruturadora, o que é uma estrutura? Quando eu falo de uma estrutura, eu imagino algo assim, entrelaçando, que eu monto uma estrutura. Um palco para um show. Eu vou fazer um show. Eu tenho toda uma estrutura metálica que sustenta o meu palco. Então, perguntas estruturadoras, assim como a Natália diz, é uma sequência de novas ligações. O que significa? A aberta, eu instiguei. Eu trouxe ele para aquilo que eu quero. Lembra que eu já tinha feito o diagnóstico do que eles precisavam lá no iniciando. Aqui eu já estou no desenvolvendo. Bom, eu descobri o que eles querem. Agora eu preciso alimentar essa construção de conhecimento. Por quê? A estruturadora é aquela que você faz uma pergunta, depois você faz a outra para ele ir refletindo e conseguindo construir o conceito daquilo que você deseja. Por isso que diz que é uma sequência. Tá bem? E nós percebemos aqui, pelas respostas, que vocês foram na aberta estruturadora e teve uma única resposta de verificação. Bom, aí você fala assim, e a verificação não pensa? Pensa. Mas nós vamos falar assim, o pensar matemática é aquela que você gasta mais combustível. Aonde você gasta mais combustível? Na aberta e na estruturadora. Porque o que fala da verificação? O que aconteceu? Com a aberta me estimulou a fazer. Nas perguntas estruturadoras, eu construí o meu raciocínio no exercício. Tá, através das perguntas que a professora foi fazendo para mim, eu resolvi o meu exercício, tá ali, eu construí ele. A verificação é eu vou ver se o que eu pensei está certo. Quer dizer, todo o processo já foi construído. Então, eu vou voltar, eu vou verificar, como foi falado no outro slide. Aí o professor, isso aqui tá certo? Tá sim, professor, por causa disso, disso, disso. Ele justifica, porque ele confirmou toda uma construção que ele desenvolveu. Tá bem? Vocês estão de parabéns. Passa a palavra. Então, vamos continuar. Faltam 9 minutinhos para a gente terminar, tá, pessoal? Vamos ver se vai dar tempo. Então, olha só. Agora, nós entramos na sessão finalizando, né? Então, aí eu destaco para vocês 3 finalizando, tirados do caderno do 6º ano, do 8º e da 3ª série. Então, vamos lá. Aula 5 do 6º ano, página 17, caderno do aluno. Lá está dizendo assim, finalize a aula construindo com a turma uma síntese dos conceitos matemáticos estudados. Essa síntese pode ser registrada na lousa quadro em forma de listas, com tópicos e subtópicos, esquemas ou mapa mental. Lá no 8º ano, na aula 5, página 35 do caderno do aluno, ele fala assim, olha, para finalizar, dedique tempo da aula para a socialização dos estudantes, quanto ao que aprenderam com a atividade, sobre as relações matemáticas presentes na questão do metro e seus submúltiplos em medidas lineares, de área e de volume. Na 3ª série, aula 6 a 8, página 18, ele diz o seguinte, professor,
Finalize a aula construindo com a turma uma síntese dos conhecimentos trabalhados nas aulas 6 a 8. Essa síntese deve ser registrada no quadro em forma de listas, com tópicos e subtópicos, esquemas ou mapa mental. E aí, pessoal, eu pergunto a vocês, aqui na sessão finalizando, quando eu tenho que fazer com a turma, então, uma síntese dos conceitos matemáticos estudados, nessa sessão também cabem as perguntas estruturadoras, abertas de verificação? E como serão as perguntas nessa sessão? Qual delas eu vou utilizar? Porque eu vou ter que fazer perguntas dos meus alunos, certo? Mas na sessão finalizando, quando eu vou ter que organizar a turma para debater, para finalizar, para fazer a síntese, né, colocar os tópicos, subtópicos, como devem ser essas perguntas? Para que eu faça meu aluno pensar sobre o que eu quero discutir com eles e finalizar o que eu estou trabalhando. Responde para a gente aí no chat, por favor. Elas devem ser estruturadoras, abertas ou de verificação? Verificação. Verificação, verificação. Verificação, verificação. 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 Então, vamos lá. Já vou chamar vocês aqui para a gente discutir um pouquinho, tá? Na sessão finalizando, olha que interessante. De verificação também. As perguntas devem ser de verificação, sim. Mas elas também cabem as perguntas abertas e cabem as perguntas estruturadoras, tá? Então, nessa sessão, pessoal, cabem os 3 tipos de perguntas. Tanto a de verificação, como a aberta e como a estruturadora. Tudo bem? Alguém gostaria de se colocar? Posso continuar? Isa, quer complementar alguma coisa? Fica à vontade. Não, bem, pode falar. Então, vamos lá. Então, vamos retomar, pessoal. Nesse encontro, nós vimos que há várias oportunidades de fazer com que os estudantes pensem e façam matemática. É simples? Não é simples. Vai ser fácil? Não vai ser fácil, não é mesmo? E a gente sabe disso. Então, nós reforçamos a ideia de que as perguntas do professor são essenciais para o envolvimento dos estudantes nas atividades. E o nosso objetivo aqui é ajudar, né, juntos, ajudá-los a conseguir fazer, então, essas perguntas, né, mostrando os caminhos, tá, pessoal? Bom, e aí, lembra que na TPC anterior nós passamos uma tarefinha para vocês que era sobre o organizando a turma, os objetivos que eram iniciando, né? E o material necessário que vocês tinham que fazer da sequência de atividade 1 dos anos séries que vocês dão aula? Agora, vocês vão fazer dentro da mesma sequência de atividade que vocês estão desenvolvendo, o iniciando, vocês vão dar continuidade no desenvolvendo e no finalizando. Então, olha lá, para fechamento de nossa formação, faz-se necessário que analisem a sequência de atividade 1 dos anos séries, em que serão desenvolvidas. E a partir do que foi trabalhado em nossa formação, desenvolvendo e finalizando, vocês concluam a elaboração do planejamento para o desenvolvimento dessas aulas, ok? E aí nós temos aqui o link da nossa atividade avaliativa, e aí eu peço e reforço que todos vocês respondam, tá? A gente já vai disponibilizar o link lá no grupo das escolas estratégicas para que os PCs disponibilizem para vocês, tudo bem? Depois a gente vai disponibilizar por ofício toda a gravação, todo o material e mais o link da atividade avaliativa. Mas, pessoal, é preciso que todos vocês respondam, tá bom? Natália, abaixa a lista de presença, por favor. Baixo sim, só um minutinho. Bom, aqui nós temos, então, para saber mais e as nossas referências utilizadas. Muito obrigada, que Jesus te abençoe. E aí, pessoal, deixa eu só baixar a lista de presença para a gente já ir finalizando. Só um minutinho.
Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Hã? Eu tenho uma pergunta, Jonas. Fala, Jonas. Só uma dúvida, eu não recebi o link para avaliação da última reunião. Não recebeu? Não, vocês disponibilizaram, vocês falaram para disponibilizar no grupo, mas não chegou até mim essa... Será que não seria melhor você disponibilizar aqui no chat? Vou colocar, Jonas. Põe no chat, Natália, porque é outro caso do Jonas, tá? Tá, beleza. Espera que eu vou colocar no chat aqui, gente. Já aproveita. Sim, a gente tem 2 minutinhos ainda. Obrigado, valeu. Nada, imagina. Pessoal, Tá compartilhando minha tela ainda para vocês? Não. Mas Tá. coloca no chat, Natália. Já vou pôr. Pessoal, é o seguinte. Essas perguntas, nós vamos continuar trabalhando com elas para esclarecê-las mais um pouco, tá bom? Nós sabemos que no primeiro momento fica assim muito... Gente, eu vou ter que andar com isso? Não, não é nada disso. Nós vamos desenvolvendo esses questionamentos em nossas ATPCs. Então, vocês podem ficar tranquilos, principalmente na sessão do finalizando, por que cabem as 3, tá bem? Elas serão mais detalhadas, aqui eu atrapalhei a Natália com a minha participação, tá? Finalizando, então nós retomamos a nossa próxima ATPC, tá? Principalmente para enxergar o porquê da necessidade das 3 no finalizando, porque a gente pensa em verificação. A primeira coisa é verificação, porque eu vou ver o que o aluno sabe, não é? Mas às vezes ali, a hora que eu estou fechando, eu preciso fazer perguntas que façam ele pensar em todo o processo para depois fechar. Sim. Tá? Então, isso nós também vamos detalhar, e é bom a gente detalhar com mais exemplos. Tudo bem? Gente, eu coloquei já o link no chat. Dá uma olhadinha se vocês conseguem acessar, tá? Qualquer problema, vocês podem mandar no particular, eu encaminho para vocês o link. Deu certo. Deu certo? Tá, legal. Então é isso, né, Isa? Isso. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês, tá? Espero que tenha chegado assim da melhor forma, que vocês tenham gostado. Esse é o nosso objetivo, ajudar, né? Apoiá-los. E muito obrigada mais uma vez. Valeu. Tchau. Que Deus abençoe tremendamente a vida de vocês, tá? Fiquem com Deus. Tchau, gente. Tchau. Tchau.